Olá, eu sou o pastor Jack Pinas, você está no meu podcast e já vai entrando aí, inscreva-se no nosso canal, comente, curte, compartilhe e assine aí, ative aí o nosso sininho aí para receber as notificações. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Hoje eu gostaria de falar algo a respeito da sua imagem. Existe uma passagem muito interessante que eu converso muito com as pessoas que procuram orientação profissional, ou até mesmo ministerial, ou para o seu dia a dia, ou para os seus relacionamentos, afetivos, etc. E as pessoas vêm conversando comigo e é normal, muitas vezes as pessoas elas colocarem muitas barreiras, quer seja espirituais, psicológicas, emocionais, ou seja, de certa forma sempre acaba surgindo alguma situação que a pessoa julga ser uma das, ou se não a causa de ela não conseguir romper, ou não conseguir conquistar, ou não conseguir chegar onde de repente ela acha ou ela crê que ela merece. Mas há uma passagem na Bíblia que me ensina muito e eu trouxe ela para dentro do meu coração há muito tempo atrás e trabalho com ela, ensino e hoje eu gostaria de falar sobre isso com você. É a respeito da tua imagem, da tua autoestima. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus tinha chamado o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, em Belém, para ungir um rei dentre os filhos de Jessé. E Samuel vai, chegando lá, tinha uns filhos bonitos, altos, e começa a passar na frente de Samuel, e não é Eliabe, não é Aminadab, não é Samá, e aí então o profeta começa a pensar, quem será que é o escolhido do Senhor? E aí então o Senhor fala para Samuel, olha, eu sou Deus, eu conheço o coração do homem, mas o homem vê aquilo que está diante dos olhos. Então, por isso eu quero que você não se atente para a aparência dele, pelo tamanho, pela estatura, porque até eu mesmo já o rejeitei nesse quesito. Então, Davi foi escolhido como rei pelo coração que ele tinha. Mas, se fosse pela aparência, naquele dia da unção, naquele dia onde o profeta estava na casa de Jessé, ele teria sido reprovado. E aí eu te pergunto, quantas vezes você não tem sido reprovado em algumas questões de ordem do seu dia a dia, profissional, como eu disse, de aparência, de relacionamentos, por causa de você não se cuidar, E eu gostaria de falar muito a respeito de coisas práticas. Talvez na forma que eu falar, eu gostaria que você recebesse como uma instrução, uma orientação, vamos colocar assim, uma mentorização. Vamos lá. Como que anda, no quesito de 0 a 10, os seus dentes? Como que anda de 0 a 10 teu corte de barba ou corte de cabelo? De 0 a 10, como que anda as suas roupas, em termos, não estou falando de marca, de grife, não, preste bem atenção, estou falando de qualidade no sentido de limpar, de estar limpas, ou até mesmo bem passadas, Como que está isso? Seu sapato é um sapato todo esgarçado, é um sapato todo rasgado, todo esfolado, ou é um sapato limpo, é um sapato bem engraxado, bem polido, vamos dizer assim? Bem, isso daí é alguns quesitos apenas, mas tem a questão da pessoa comer coisas saudáveis, beber bastante água, ter uma pele, uma pele que ele cuide dela, hidrate ela, passe um creme assim para tirar muitas vezes aquela oleosidade, etc. E isso daí vai construindo uma imagem sua no teu dia a dia, Aí você, obviamente, começa a prestar atenção que, ao longo do tempo, é normal da pessoa dar uma relaxada, baixar a guarda. Agora está trabalhando numa empresa, já não liga mais tanto para a sua aparência, ou mesmo já conseguiu a namorada que queria, ou já está casado. E, de repente, a gente conversando sobre isso, você fala assim, puxa vida, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Isso tem uma influência direta, porque
Quando uma pessoa ela olha para você e ela não te conhece, os primeiros 30 segundos ela forma uma opinião ao teu respeito, mesmo sem conversar com você, só pela sua aparência, né? A maneira como você está vestido, como que você usa, né, a sua aparência e comunica com ela. E aí entra uma outra questão também. Tem pessoas que... Eu vou trabalhar algumas questões aqui que vai mexer aí. Outro dia, conversando com um amigo, e o amigo disse assim, puxa, olha, o cara fez uma brincadeira besta comigo, eu fiquei chateado, eu não gostei. Pô, você é esse tipo... a gente chama daqueles tipo de pessoas que gostam de fazer as comédias pastelão, né? Ou seja, sempre uma brincadeira fora do contexto, uma conversa que não edifica, uma frase, né, que ela solta ali de efeito, de repente, dentro de um contexto totalmente equivocado, errado. Então, preste bem atenção, como que você, quando chega num lugar, se comporta? Como você trata as pessoas? Você já parou um pouco para pensar que, às vezes, a mesma pessoa que você convive todos os dias, de repente, aquele dia não está sendo um dia legal para ela, de repente, ela teve uma situação, quem sabe, de doença na família. Essa semana eu estava tendo uma reunião, né, com a nossa liderança e uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, a tal pessoa ela não produziu, ou ela não fez aquilo que o senhor tinha uma expectativa, porque ela perdeu um amigo, um querido que ela tanto gostava, e ela tinha sepultado um dia antes, e no outro dia ela estava trabalhando aqui, mas você percebeu que ela não estava bem, né? Eu falei, percebi, mas eu não sabia que tinha morrido um amigo. Pois bem, já pensou se naquele dia eu chego e falo um monte de coisa para as pessoas, você não está fazendo legal, você está fazendo errado, você não está prestando atenção, sem analisar antes o contexto, ou observar como que está o semblante, né? Até mesmo a Bíblia nos dá base para isso. Por exemplo, no livro de Neemias, você vai ver que o rei ele percebeu que Neemias não estava feliz, que estava triste, né? Mesmo Neemias sabendo que ele poderia correr risco de vida, o rei teve uma sensibilidade. Ô, Neemias, o que está acontecendo com você, cara? O que se passa? E Neemias, logicamente, falou da cidade de Jerusalém, dos muros, etc. E o rei, né, compadeceu dele, não só compadeceu, mas entrou no projeto junto com ele de restauração dos muros de Jerusalém. Pois bem, uma outra questão de ordem também, né, além dessas brincadeiras espalhafatosas, coisas vamos colocar assim, descabidas, né, coisas que não cabem para aquele momento, para aquela hora. Também era importante falar a respeito do teu português, como que é, você é daquele tipo de pessoas que não se preocupa, né, em trazer um português correto, lógico, né, a língua portuguesa ela é uma língua complexa, né? Até se você conversar com pessoas de outras nacionalidades, você vai ver que para elas é mais difícil aprender a falar o português do que falar o espanhol, do que falar o francês, do que falar o próprio inglês, vamos dizer assim. Porque a nossa língua tem uma complexidade. Mas, se você só fala o português e fala tudo errado, então quando você chega num lugar, de repente, né, você vai começar ali uma parceria comercial, ou quem sabe ali você vai evangelizar uma pessoa, né? Recentemente eu tive na França, os franceses são politizados, né? Têm um nível intelectual muito alto, eles praticam uma leitura, até achei interessante que até os pedintes, as pessoas que moram na rua lá, eles têm o hábito de leitura, só para você ter uma ideia. Então não é fácil você chegar e evangelizar um francês, um exemplo. Agora, já imaginou, aqui no Brasil, você às vezes vai chegar num contexto onde você vai ensinar, dar uma aula, ou quem sabe falar do amor de Jesus, né? E já começa tudo errado, falando frases erradas, né? Com jargões errados. Então, Deus falou para Samuel, Samuel, olha, eu sou Deus, eu conheço o coração, mas o homem não. O homem conhece, ou aliás, ele só tem acesso àquilo que está diante dos olhos dele. E isso daí nós temos que levar em consideração todos os dias da nossa vida. Nós precisamos entender que desde o momento que nós acordamos até o momento que nós estamos indo para a cama dormir, tem alguém nos observando, né? Tem alguém ao nosso lado, quer seja o cônjuge, filhos, amigos, parentes, né? No trabalho, na igreja. Ou seja, você muitas vezes não vai ter, anota aí, essa frase que eu acredito que ela é muito boa, viu? Ela serve aí. Muitas vezes a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Vou falar de novo, eu gosto de repetir.
Muitas vezes você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, se você tem essa oportunidade, se você pode parar, refletir e analisar no sentido como que eu tenho me apresentado, como que eu tenho, né, me colocado no dia a dia. Se você vai um exemplo, você vai em um lugar onde pede que você esteja de roupa social e você chega lá vestido de cowboy, não vai dar certo, né? Sim ou não? É mais ou menos sobre isso que eu estou falando com você nessa noite. Ou seja, nós temos que não simplesmente parecer, mas nós também temos que ser, né? Eu sou dessa linha. Mas eu vejo que o parecer é tão importante quanto o ser. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito sobre o Império Romano, diz que a esposa do imperador, ela não pode apenas ser honesta, ela tem que parecer honesta. Eu vou te responder, eu vou repetir isso para você. A esposa, a mulher do imperador, né, uma frase do Império Romano, a esposa do imperador, ela não pode apenas parecer, aliás, ser honesta, ela tem que parecer, ou seja, além de ser honesta, ela tem que parecer também, ou seja, não pode deixar dúvidas. E aí, né, levando aí mais um pouquinho para frente, eu gostaria de falar sobre a aparência do mal, né? A Bíblia ela fala muito a respeito disso, para a gente cuidar da aparência do mal, né? E a aparência do mal, às vezes, é como você, como eu disse, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa do sexo oposto, aí você já pega na mão, já quer abraçar, já quer pôr a mão no ombro, já quer gozar de uma intimidade que a pessoa não te deu e muitas vezes você nem deve ter também, até porque isso daí, culturalmente, talvez, em alguns casos, é normal, mas na maior parte das vezes a gente percebe que se você faz isso e uma outra pessoa está perto vendo, o que ela vai pensar? Ela fala, esse cara aí, ele está dando em cima daquela mulher lá, olha, ele está assediando. Então, tome cuidado, guarde sobre isso daí também, né? Anote isso daí, olha, eu tenho que vigiar, tenho que tomar cuidado aí, porque eu não posso ser apenas honesto, eu também tenho que parecer, ou seja, eu tenho que dar um testemunho público aí no sentido de comportamento. Então, Davi é ungido rei e ele volta para o pasto. Interessante, né? Ele não foi ungido rei, foi para o palácio, ele voltou para o pasto, porque começou um processo. E esse processo, ele foi galgando, ele foi lutando cada dia para chegar ao momento que ele tivesse total condições de ser o rei de Israel. E agora, eu costumo dizer, né, que o coração dele, naquele dia, foi para o trono, mas o corpo ainda estava no pasto. O coração estava no trono, mas o corpo estava no pasto. Naquele dia que ele foi ungido dentro da casa do seu pai Jessé, a partir daquele dia, o coração dele era um coração de rei, mas o corpo dele não. O corpo dele ainda ia passar por um processo, né, de adaptação, de mudanças. Pois bem, de repente você tem um sonho muito grande, e você quer conquistar ele, você quer alcançar ele. Então eu quero te dizer o seguinte, coloca o teu coração nisso, mas o teu coração pode estar nisso, mas o teu corpo, as tuas atitudes, o teu comportamento, a tua aparência vai ter que andar junto. Caso contrário, meu querido, o que não parece que o dono é roubado. É isso aí, essa é a dica do pastor Jack Pinas. Você está no meu podcast, espero que hoje eu tenha contribuído para o teu progresso, para o seu avanço, para o seu crescimento pessoal, porque a intenção é essa, que você cresça diante dos homens e diante de Deus. Você está no meu podcast, se inscreva no nosso canal, comente aí, não esquece de comentar, compartilhe, pega aí, manda para os grupos do WhatsApp, manda aí para o Telegram, manda para as pessoas de perto, de longe, fala, você precisa escutar isso daí, etc. E acione aí esse sininho que aparece toda hora para você, porque você está no meu podcast e eu sou o pastor Jack Pinas. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.